Fala pessoal, eu sou o Wellington Silva e bem-vindos ao canal Ponto de Tinta. Hoje vamos estrear o nosso primeiro vídeo de pintura, que será a figura do Thor, a figura clássica dos quadrinhos. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês, quero compartilhar as técnicas que eu utilizei para fazer essa pintura e contribuir para o aprendizado de vocês. E sem mais delongas, vamos direto ao vídeo. Espero que gostem e que possam nos ajudar a proporcionar mais vídeos como esse aqui no canal. E se esse vídeo te ajudar de alguma forma, curte, compartilhe e nos ajuda a trazer mais conteúdos como esse. Ó, pessoal, se liga só, uma parte que eu nunca mostrei aqui da questão da pintura é o acabamento da peça. Porque a gente precisa dar um acabamento, a gente precisa lixar algumas partes, porque fica a marca de suporte. Pode não estar visível aí para vocês, mas ao passar a mão na peça, a gente sente, ó, pode ver que tem um pozinho aqui que eu já comecei a lixar. Então a gente tem que deixar essa superfície sem as marcas de suporte, o mais liso possível. Para isso você pode usar uma lixa, né? Uma lixa fina, dessas lixas que a gente encontra em casa de material de construção. Como aqui eu tenho uma eu tenho uma retífica e eu tenho uma lixa aqui, ó, na ponta da retífica eu tenho essa lixazinha. Então eu vou fazendo aqui com a retífica, né? Então aonde eu senti que tem marca de suporte, eu vou passando a lixazinha, a retífica, tá? Ó, aqui tem, ó. E é bem de leve, tá? Porque senão você começa a tirar os detalhes da peça. Aqui, ó, tem bastante marca de suporte que deforma, né? Essa parte de conectar a peça com a outra. Então a gente vai passando e dando esse acabamento, lixa e acabamento. Eu vejo que muita gente não mostra essa parte aí na pintura, e é muito importante para que a pintura tenha um acabamento mais bonito, um acabamento mais primoroso, digamos assim. Eu vou dar um acabamento aqui, vocês vão acompanhar, e depois eu venho aqui mostrar a vocês a peça já limpinha, com acabamento já finalizado. Ah, pessoal, esqueci de falar uma coisa. Como a gente vai lixar, vai fazer muito pó. Então, eu não tenho aqui um aspirador ou sugador de pó, mas além do sugador de pó, eu aconselho que use a máscara. Eu estou usando máscara porque ficar inalando o pó da resina não faz muito bem à saúde, não. Então, lixando, gerando pó. Se você puder comprar um sugador de pó e usar ele junto com a máscara, é o ideal. Como eu não tenho sugador aqui, eu uso pelo menos a máscara, tá certo? E faz bastante sujeirinha, tá? Faz bastante pó. Quando a gente coloca, faz um pozinho branco, como se fosse um talco. Eu vou fazer esse processo em todas as peças para dar esse acabamento. E agora, gente, vocês vão estar acompanhando aí a parte do acabamento na capa. Vocês podem ver que eu estou usando a mini retífica aí, uma broca bem fina, para ter acesso a essas fissuras, essas ranhuras que tem aí na capa, onde tem ainda a marca de suporte. Então a gente vai dando esse acabamento. Além disso, a gente tem que dar acabamento também nas conexões, nos encaixes, porque vocês vão ver aí que eu vou ter uma dificuldade para estar encaixando a capa na parte do corpo da peça. Então isso aí demanda acabamento e ajuste, né? Então a gente vai passando lixa e vai moldando ali e para facilitar esses encaixes, tá? Essa capa ela tá dividida em 3 partes, vocês vão ver aí. Eu mostro a segunda parte dela, então a gente tem que dar acabamento e colocar cola. E eu fiz ela oca por quê? Porque ela é uma capa grande e vai ser muito pesada. Então quanto menos peso eu tiver na capa, melhor. Pronto, gente, após o acabamento, vocês podem ver aqui que é a plataforma, é a base. Isso aqui a gente também vai dar um acabamento, depois a gente coloca um emborrachado aqui, um EVA, para facilitar, né, e deixar a peça mais bonita e também deixar a peça mais firme, aonde ela vai ser exposta. Depois de feito o acabamento, vocês podem ver aqui que eu passei um pouco de Durepox. Aqui no meio não faz sentido eu colocar, porque vai outra peça em cima, tá?
Mas ó, a gente já fez tudo isso aqui, vai ser camuflado depois da pintura, entendeu? Então não vai fazer diferença, não vai ficar assim feinho. A gente fez o acabamento nessa parte, a gente já fez o acabamento nessa outra parte aqui, que é a rocha, que vai em cima, e aqui vai o boneco, ele vai ficar nessa, pode ver aqui que tá a marquinha dos pés, das botas, mas podem ver que já tá finalizado, ó. Onde tem as frechas, essas fissuras aqui, a gente adicionou Durepox para fazer esse acabamento. Então, como eu falei para vocês, não precisa eu colocar aqui no meio, porque ela vai vir assim, ó. Ela vai encaixar aqui, ó. Então ela vai cobrir a maior parte, como vocês podem ver aí, da plataforma. Aqui, como vai ser pedra, vai ser uma pintura diferente, né? A gente vai dar o aspecto de rocha mesmo. E nessa plataforma aqui, a gente vai aplicar uma pintura metálica. Então vai ser metal. Ainda fazendo parte dessa peça, tem a logo dos Vingadores, que vai ser colocada aqui na frente. A gente vai colar, ela vai ficar assim, certo? Isso dá para vocês verem aí. Mas ó, o nível de detalhes da impressão. E a gente vai começar com a aplicação do primer. Eu uso o primer dessa marca aqui. Ultimamente foi o primeiro primer que eu comprei, é o da Smooth. Esse aqui é o preto, mas eu tenho ali outro primer que é da Made in Heaven, que eu recebi quando comprei os pincéis dela. Ela me deu de brinde, e já usei o branco em algumas coisas e é um ótimo primer. Então, esse aqui porque é preto e eu quero dar um acabamento preto para poder aplicar o metálico. Vocês sabem que para ter um metálico bonito eu tenho que ter o fundo, a base preta. Então, a gente vai usar o primer, né? Eu diluo o primer com a mistura que eu tenho aqui de cera líquida e Vidrex. Por que eu uso isso? Para diluir melhor, e também porque com o Vidrex ele vai secar mais rápido. Vou botar uma quantidade boa de primer. Mistura bem. Tá no ponto. E a gente vai começar a fazer a pintura. Eu vou colocar um papel toalha aqui para não sujar muito tudo. Vai aplicando com aerógrafo. Aqui a gente, como é uma área grande, a gente vai aplicar tudo com aerógrafo. E o início da pintura é esse. A gente aplica o primer. Por que aplica primeiro o primer? Para poder ter uma fixação maior das outras camadas da tinta que virão. Como vocês podem ver aí, eu vou dar várias camadas, pelo menos umas 2 ou 3 camadas aqui de primer nessa base, até ficar bem
bem uniforme. Eita, derrubou aqui um pouquinho. Se acontecer isso, vocês pegam um pincel aqui rapidão, ó, espalha. Não tem problema. Depois que eu aplicar outra camada, vai ficar tudo uniforme. Agora eu aguardo secar um pouquinho e já venho com a outra demão. Então vocês vão acompanhando aí o processo. Aqui eu já estou pintando também com o primer essa peça, que é a peça que vai em cima daquela plataforma, né? E ela é uma rocha e é o mesmo princípio. Eu vou pintar de preto e depois, mas só que a partir daí a única coisa que tem em comum com aquela plataforma é pintar com primer e pintar de preto, porque aqui depois eu venho com a técnica de airbrush, que aí eu vou aplicar várias camadas de cinza, branco, concreto, que é uma cor que tem ali da Acrylex, para dar o aspecto de rocha mesmo. Enquanto isso, eu vou aqui dando a primeira demão de primer, né, para deixar bem uniforme, para depois vir com a técnica de airbrush nessa estrutura aqui. Vocês podem acompanhar, e isso aqui é praticamente a primeira etapa e a mesma etapa que a gente aplicou na plataforma, que vai ser finalizada com a pintura metalizada. E aqui continuamos aplicando a tinta preta, né, em cima dessa parte da base, que é a parte de rochas. Então a gente vem com o primer preto, né, e depois a gente vem com uma tinta preta para poder estar dando mais contraste na peça. Logo em seguida a gente já vem trabalhando a questão do efeito metalizado na plataforma de baixo, onde vai ficar a parte de pedras da base. Aqui eu apliquei a pasta metálica. Eu uso essas pastas da cor fix, da linha Gold Fix. Aqui é o prata envelhecido. Então eu aplico aqui no pincel, limpo no guardanapo e tiro o excesso e vou aplicando em toda a superfície da base. Por que eu não vou fazer o centro aqui? Porque em cima vai a rocha, né? Aquela estrutura de rocha. Então não preciso estar aplicando nela toda. Caso você queira, fique à vontade. Mas ó, o efeito metálico que dá. O único contra dessa pasta é que ela demora para secar. Então tem que esperar um pouquinho, coisa de um dia ou dois, e depois você vê a necessidade de aplicar mais ou não. Mas a princípio dá esse efeito metálico, ó. Vocês podem ver aí, ó. Aí depois de seca você pode dar uma lustrada também com um paninho de microfibra, porque ela é a base de cera. Então você pode estar dando mais um efeito de brilho aí, melhorando. E após a aplicação, você não pode aplicar verniz, porque o verniz vai tirar o efeito metálico. Agora eu estou aplicando a técnica do dry brush, que consiste em que você molha o pincel, e aqui eu vou passar de uma forma grosseira, porque eu estou passando o concreto, e depois eu vou passar outras camadas aqui para ir clareando e dando volume à peça. Mas eu passo um pincel macio, né, e vou passando essa tinta. Eu tirei um pouco do excesso ali e vou passando a tinta em toda a peça, né, de maneira assim, sem muito cuidado mesmo, só para dar essa primeira camada, certo? Então eu vou passando aleatoriamente e de acordo com o que eu acho que tá ok, a gente vai dando continuidade aqui na pintura. Então é uma técnica que é bem usada e é uma técnica simples em si, né? Que é aplicar um pincel seco
com a tinta em toda a peça. E aqui a gente vai continua, né, a aplicar o dry brush, né, para poder realçar essas partes mais elevadas da parte de pedra e deixar ela mais semelhante à pedra realmente. Após aplicar essa camada de concreto, vocês podem ver que a pintura ela já vai ficando semelhante à rocha, mas a gente vai se limitar só a isso, tá? Agora eu vou aplicar outra cor da Acrylex. A maior parte das tintas que eu tenho é Acrylex aqui. Eu vou aplicar essa tinta aqui que é o mineral. Ela não chega a ser um branco. Então ela já vai dar uma profundidade aqui na nossa base, né? Na segunda parte da nossa base, na verdade, que a primeira eu apliquei um efeito metalizado e aqui vai ser o efeito das pedras, né? Da rocha. Então vamos lá, vamos aplicar esse branco na mesma técnica do dry brush, só que mais seco ainda, mais suave. E agora, para dar um highlight, né, aplicar mais luzes na peça, eu venho com o mineral. Eu não aplico branco, tá? Eu aplico o mineral da Acrylex para dar esse realce nas luzes aqui da nossa base de pedras. Aqui, gente, eu vou aplicar um wash. Eu ia aplicar um wash preto, mas eu decidi preparar um wash. Misturei um nanquim verde com um nanquim preto, para não ficar só o preto, ficar com uma tonalidade de verde, né? Que a gente encontra em algumas formações rochosas, a questão do lodo, do musgo. Então eu vou aplicando aos poucos aqui, ó, um aerógrafo mesmo. Vocês podem ver que ao final vai ficar uma tonalidade meio esverdeada. Então não exagere, para não ficar muito, né, muito verde. Não vou exagerar para não ficar muito verde. Eu vou aplicando aos poucos, só para dar uma tonalizada nas pedras. Depois, vendo necessidade, eu vejo se eu aplico um wash grosseiro, preto, com um pincel mesmo. Somente aqui na base. Quando tiver um pouco de branco, ele vai dar uma escurecida. E por que a gente dilui tanto? Para ficar uma aplicação transparente e não chapar o que a gente já fez aqui na peça, tá? Eu já dei uma mudada na tonalidade, cor diferente. Aqui eu tô vendo que eu vou ter que aplicar um wash mais grosseiro, preto, no pincel. Por que no pincel? Porque no pincel ele vai escorrer para os recessos, vai deixar uma textura melhor, uma profundidade maior. Aqui é o suficiente. E a gente agora vai aplicar. Eu vou preparar aqui o preto e vou aplicar. Então aqui eu já vou aplicando, certo? Toda a peça. Vocês podem ver que ele vai escorrendo. O mesmo princípio, o wash ele vai transparente, a ele poder mesclar, né? Ele não poder chapar a pintura que a gente já fez. Então, podem ver que por estar bem diluído, bem líquido, ele vai procurando os recessos na peça. Então passa de levezinho para não arrancar a pintura que você já fez, tá? Se passar com força, ele vai danificar a camada que você já tinha feito. Pronto, turma, aqui eu já finalizei a parte das rochas.
Apliquei várias camadas de tinta, podem ver que tem um degradê aqui, né? Ele não é simplesmente preto, cinza ou branco. Aqui eu apliquei as técnicas de wash com o verde. Eu fiz um wash com nanquim preto e verde e apliquei. Depois eu vim com um wash de nanquim preto. E por último eu apliquei um wash com o amarelo ocre, para dar um pouquinho de saturação aqui na peça e não ficar tão na escala de cinza, sabe? Pronto, aqui eu finalizei, vou aplicar verniz eu aplico lá fora porque o cheiro é forte. Então essa parte aqui da base já está finalizada. E terminada a base, a gente vai começar a pintura dos elementos do corpo, né, da figura do Thor. Então a gente vem aplicando primer no restante, né, da peça, e depois a gente aplica o preto e em seguida a gente vem com os efeitos de metálicos em alguns elementos, né, do corpo dele, como o cinto, o martelo, os medalhões que tem ali no peito e na parte aqui do abdômen dele e da parte de baixo, né, dali da cintura, e o restante da base também, né, ali o emblema dos Vingadores. Então, como eu falei para vocês, ó, a gente vem aí pintando todas as peças, primeiramente com primer preto. Agora a gente vai aplicar o primer preto também no martelo. Por que tudo preto na parte de metal? Porque a gente vai ter uma maior facilidade para poder dar o efeito de metal após a aplicação da pasta. Eu estou aplicando uma mistura aqui de azul com uma gotinha de nanquim para dar um azul mais escuro, mais fechado. Que no uniforme dele, o azul dele é mais escuro. Então só essa parte das pernas, que seriam as calças, vão ser na cor azul. Agora vamos pintar a parte da perna, né? Uma parte da perna. Como as faixas dele são amarelas, eu quero fazer um tom aqui mais pro marrom e depois vir clareando, para dar um pouco mais de profundidade e realismo na peça. Então eu fiz uma mistura aqui de amarelo ocre com siena. Então dá essa tonalidade mais pro marrom, mas sem perder um pouco do amarelo. Então aqui serão várias camadas, então vai aplicando camadas finas, para a gente não perder esse detalhe, né, da textura da peça. E agora, como vocês podem ver, tem essa parte das pernas dele que entre as faixas, né, amareladas, tem a parte de pintura do preto. Então eu pego um dos pincéis mais finos que eu tenho aí e vou, com o auxílio do óculos, fazendo essa pintura entre as faixas para não borrar. E sem ter a necessidade de mascarar, eu vou fazendo devagar e com cuidado. E aqui, como eu disse para vocês, eu estou usando a pasta metálica, né? Essa cor é a cor prata, então eu vou aplicando, aos poucos eu tiro o excesso do pincel e vou aplicando aos poucos, né? Vai ter um borradinho ou outro ali, mas aí a gente usa o diluente da pasta para ir retirando. E depois eu vou dar um retoque de preto nas bordas e na peça aí para poder corrigir esses borrados. Lembrando, eu falei do diluente. O diluente para essa pasta metálica é a água rasa. Eu uso a água rasa Acrylex
pode passar que você não vai afetar a camada de tinta acrílica de jeito algum. Vai só afetar a camada de pasta metálica. Agora a gente vem aplicando aqui várias tonalidades, né? Eu estou aplicando o prata envelhecido, né? Aqui no cinto, para dar um contraste em relação a tudo que tiver de metal aí na cintura dele. Eu apliquei também ouro ali na fivela e a letra T eu apliquei o prata. Além desses medalhões que estão aí na cintura, também tem aplicado o prata. Então vocês podem ver aí que essa variação de tonalidade da cor, das cores metalizadas dá uma riqueza na peça, né? Dá mais trabalho, claro, mas aí você deixa a sua peça com mais riqueza de detalhes e uma coisa exclusiva. Agora a gente vem aplicando o prata também em toda a peça do martelo, né? Lembrando que o cabo vai ser marrom e tem o tom de pele das mãos, mas aí a gente passa essa pasta metalizada em toda a parte de cima do martelo. Fala pessoal, retomando aqui a pintura do Thor, a gente já deu uma camada aqui, 2 camadas finas de primer branco, né? E agora a gente vai aplicar o tom base, né? O tom de pele base. Eu vou usar essa tinta aqui da Vallejo, o básico Skin Tone, mas vocês podem estar usando aí da Acrylex, o areia rosada também, que vai chegar muito próximo, né? Eu estou usando essa tinta porque ela tem uma qualidade melhor, não é só porque ela é importada, mas porque ela tem uma qualidade superior e é o que eu tenho aqui para trabalhar, né, nessa peça, já que vai ser uma peça para uma pessoa, para um cliente importante e tal. A gente quer caprichar também nesse acabamento e dar um acabamento premium, né, na peça. Então vocês vão acompanhando aí, eu vou dar várias camadas finas, várias que eu digo umas 2 ou 3, com aerógrafo nessa peça, tá? Então, o que é que tem de pele para ser pintado nele? Tem os 2 braços, um punho e uma parte do peitoral dele também, que como o uniforme dele é sem manga, aí tem a parte dos ombros, que é na outra peça, que é nessa peça aqui, ó. Aí eu tenho essa parte aqui que é pele, eu já passei um pouco de primer aqui, e a parte do pescoço, né? Aqui não, aqui vai ser um encaixe normal, e a parte da pele, que é essa outra parte aqui, que é o outro braço, ele já vai encaixando aqui, eu não preciso estar pintando. Mas aqui eu tenho o pescoço e tem essa parte do ombro, tá? Isso aqui vai ser tudo pele, então a gente vai aplicar primeiramente essa camada, e depois a gente vem tonalizando com a técnica do wash vermelho, amarelo e azul, né? E depois a gente vai vendo, eu vou fazer as sombras com outra técnica, que é o uso de giz pastel, e vou tonalizando as sombras aqui para dar destaque na musculatura da peça, tá? Então vocês vão acompanhando aí, que agora eu vou pintar, e quando a gente tá pintando, como tá concentrado, sim, eu também vou dar uma tonalidade nessas veias aqui, podem ver que é bem, né? A gente tem muito detalhe aqui das veias, né, do braço dele. Então essas veias aqui eu vou tonalizar com um pouquinho de azul e um pouquinho de verde, mas isso tudo usando a tinta bem diluída para dar um pouquinho de transparência. Então acompanha aí as técnicas que a gente vai estar utilizando na pintura da pele do Thor. Então com o aerógrafo e a tinta não muito diluída, mas com a diluição correta, a gente vai aplicando aos poucos a peça, tá? Lembrando que são camadas finas, tá? Se a gente quer dar um pouco de transparência nos detalhes na musculatura, a gente vai aplicando, ó, de cima para baixo e depois de baixo para cima. Eu quero deixar essa aplicação bem uniforme, tá? Podem ver que primeiro eu aciono
do aerógrafo, mas vocês podem ver que não sai tinta, ó. Quando eu puxo para trás é que começa a ter a vazão da tinta, tá? Ó, tá vendo aqui na luva? Ó. Por que a gente faz isso? Porque se você já aplicar direto na peça, vai dar uns respingos. E esses respingos, nesse momento aqui, é indesejado, tá? O uso do aerógrafo, você tem que estar movimentando ele. Se você deixar ele fixo, a tinta vai se concentrar em um lugar só e ela vai escorrer. Então você tem que estar movimentando para que não aconteça isso. A gente já aplicou o tom de pele, é uma pele um pouco mais clara e a gente vem sombreando e colocando a profundidade na peça aos poucos, né? Aqui é o ponto de partida da gente, tá? Essa base aqui. Então a gente ainda vai trabalhar outras técnicas para poder trazer a tonalidade de pele do personagem a qual a gente quer chegar. E agora, pessoal, a gente vem fechando com a pintura de pele do rosto, né? Então tem a head do Thor aí. Eu já apliquei essa resina que eu fiz, essa cabeça, essa head, eu fiz ela com a resina cor de pele da N-Cubic que eu uso aqui, que eu estou utilizando. E como ela já tem um tom meio avermelhado, eu já vou aplicando o wash amarelo, né? Para ir quebrando um pouco desse vermelho. Então, como a resina já veio na coloração de pele, eu começo pelo amarelo, mas geralmente quando eu uso resina preta ou resina cinza, eu aplico o tom de pele primeiro, a tinta do tom de pele, a tinta que eu uso para pele é a tinta da Vallejo, então eu pego o skin tone dela ali e já utilizo. Logo após a aplicação do skin tone, eu venho com os washes, né, que é vermelho, amarelo e azul, necessariamente nessa ordem, tá? Dessa forma que eu pinto. Vocês podem ver aí que eu estou usando o secador para poder acelerar o processo, e só aplico novamente o wash quando a superfície está seca. Eu estou vindo novamente aí com o amarelo, porque ainda está um pouco avermelhada, e eu vou dando essa tonalizada de amarelo. Aos poucos, como a camada é bem fina de tinta, né, a gente vem aplicando e construindo essa pele aos poucos. Podem ver que eu tiro o excesso com o pincel. Eu estou utilizando o pincel, mas às vezes também eu utilizo esponja ou papel toalha mesmo, né, e venho, né, nessa construção da pele. Então agora a gente vai aplicar o wash azul, né, para deixar o tom de pele um pouco mais frio e construindo aos poucos, como eu já falei, essa textura aí da pele, essa tonalidade de pele, na verdade. Lembrando que tem que tomar muito cuidado com o azul, porque o azul ele mancha mesmo, então ele tem que ser bem diluído, quase um transparente. Também eu falei para vocês que nessa mistura do wash eu utilizo o Million Glaze para dar mais transparência às tintas, né? A essas tonalidades aí de vermelho, amarelo e azul. Aí agora eu venho com o pincel menor e aplicando o wash vermelho, né, ali nas cavidades dos olhos. Eu vou aplicar na cavidade do nariz, vou aplicar nos lábios e vou dar aplicando nas áreas onde a gente tem maior concentração de sangue no rosto, né? Então
e ao mesmo tempo eu vou ali delineando as sombras para dar profundidade no rosto. Podem ver que aí, ó, eu coloco nos vincos aí do rosto, do nariz, próximo da boca aí, para poder dar essa profundidade, né, no rosto do Thor. E como eu falei para vocês, a gente vai construindo aos poucos, né, a tonalidade da pele e essa profundidade, né, aí nas marcas de expressões do rosto, da figura, e dando várias tonalidades ali de luz e sombra no rosto e dando mais definição a essa figura. Infelizmente eu não consegui gravar a parte da pintura dos olhos, tá? É uma parte que é bem minuciosa e bem cuidadosa e é o terror da maioria dos pintores. Mas eu prometo que no próximo vídeo, da próxima figura que eu fizer, eu vou estar mostrando para vocês, dando uma ênfase aí na pintura dos olhos. Mas vocês já podem perceber que eu já estou construindo essa questão da luz e sombras ali no rosto do Thor, né? E você já tem um vislumbre aí de como ficará a figura, na verdade, né? Então, só lembrando, gente, é um trabalho lento, um trabalho bem cuidadoso, né? E a gente vem ali tonalizando. Pelo fato da tinta ser transparente, quanto mais transparente, melhor, na minha opinião, porque você não vai tender muito ao erro, você vai ter como corrigir, né? Por exemplo, o azul, se você colocar ele, eu estou aplicando agora na região do queixo, né? Na região de barba, que seria a barba, a nossa peça não tem barba, mas se a gente observar na feição masculina, você vai ver que essa região é meio azulada, né? Que é a região da barba. Então, a cada processo que eu vou fazendo, eu também vou selando com verniz, tá? Para não cometer erros e ter a possibilidade da gente, caso cometa algum erro, a gente venha corrigir. Agora eu vou estar fazendo a aplicação da pasta metálica no elmo dele. E esse elmo eu decidi dividir também em cores para ter um contraste de cores aí. Então eu vou usar novamente o prata, vou usar o prata envelhecido e vou usar o ouro também, tá? Tomando cuidado aí, mesmo o cabelo não estando pintado, mas tomando cuidado para não manchar muito o cabelo. Vocês podem notar aí que eu já pintei os olhos, né? Como eu falei, infelizmente eu não consegui gravar essa parte dos olhos, mas prometo que no próximo vídeo eu vou dar ênfase na pintura de olhos para vocês, tá, galera? Então não esquece de curtir aí, compartilhar o nosso vídeo, porque vocês nos ajudam a poder estar fazendo esse conteúdo. E é muito difícil para mim estar pintando e estar gravando e editando também, para estar ajudando aí a galera e compartilhando aprendizado com vocês, tá ok? Então, ó, já estou aplicando aí o prata envelhecido na parte das asas, tá? Esse loiro aí eu vou fazer com o ocre, né? Essa é a parte do cabelo dele. E como vocês podem ver aí, o acabamento ficou muito bonito, ó. Essa parte já está envernizada, tá? Do rosto.
Aí agora eu vou usar essa tinta aqui, que é um cinza clarinho. Eu vou estar utilizando ela para fazer a pintura das penas. Aconselho a vocês não usarem um branco, tá? Usam o cinza e depois vem com dry brush, com o branco e dando as highlights, né? Ali simulando as luzes na parte das penas do elmo. Aí agora, como eu falei para vocês, a gente vai começar a pintura do cabelo. Eu tô usando aí o amarelo ocre, um pouco diluidinho, tá? Para poder entrar bem aí nas fissuras, das ranhuras. E depois de aplicar uniformemente esse amarelo ocre, eu venho também com o amarelo ouro, né? Misturo um pouquinho de branco ali com amarelo ouro e vou dando um dry brush para estar ali aplicando os highlights no cabelo, né? E dando essa transição de cor também.